Bem, meus queridos, é um prazer novamente estar com vocês aqui em mais uma quinta-feira, aqui neste grupo maravilhoso, no grupo das mães que clamam pelos seus filhos, que com certeza muitos filhos estão sendo abençoados através das orações de suas mães. E em um momento oportuno, com certeza, a sua oração será respondida. Mas até lá que nós possamos depender do Senhor nas nossas vidas, nós possamos colocarmos o Senhor Jesus Cristo como prioridade. E hoje o tema da nossa mensagem que eu trago para vocês é um tema assim de grande importância. É um tema no qual nós, como cristãos, nós estamos aguardando a bendita esperança da volta do nosso Mestre. Eu acredito que cada um de nós temos muita saudade de Jesus Cristo. Temos saudade do céu. Mas você pode me perguntar, Daniel, mas como é que eu posso sentir saudade do céu se eu nunca fui lá? Mas nós viemos de lá. Por nós viemos do céu, nós temos saudade da nossa casa. Nós estamos aqui como os peregrinos. Então, esse mundo um dia vai passar. E nós iremos morar com o Senhor para todos sempre. Por isso que essa saudade está em nosso coração. O pregador, ele fala em Eclesiastes que Deus ele colocou no coração do homem o desejo da eternidade. Então, Salomão, ele coloca essas palavras que foram colocadas em nosso coração, o desejo da eternidade. Então, nós não nascemos para morrer, nós nascemos para vivermos eternamente. A morte é um intruso, porém, todos os dias nós necessitamos reavivar essa esperança de que um dia viveremos eternamente com o Senhor. Bem, meus queridos, para nós iniciarmos, vamos abrir nossas livros de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, no versículo 13. A Bíblia que eu utilizo é a Bíblia de Estudos Andrews. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia maravilhosa, uma Bíblia muito boa. Eu costumo estudar também a Bíblia Thompson e com a King James, 1611. Porém, aqui na Andrews eu encontrei, assim, algo maravilhoso. Porque na Andrews, aqui os comentários que estão aqui embaixo, são aqui no rodapé da Bíblia, são comentários bíblicos, assim, de alta relevância para a gente, certo? E muitos fiéis. É bastante fiel aqui o comentário bíblico. Então, para quem quer estudar a Bíblia, essa Bíblia aqui é uma maravilha, certo? Então, fora a King James, eu indico também a Bíblia Andrews para nós estudarmos ela. Gente, no capítulo 24, versículo 3, antes de nós lermos, vamos fazer uma breve oração? Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, a tua palavra está aberta. Neste momento te pedimos, ó Senhor, tira uma mensagem para cada um de nós. Ilumina-nos através do teu Santo Espírito, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus, assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos, neste momento, eles chegam para Jesus Cristo e perguntam a Jesus quando acontecerá a segunda vinda de Cristo, quando ele irá retornar após ele ir morar com o Pai. Porque o Senhor ele tinha feito uma promessa, que ele iria, mas ele retornaria para assim levar para junto de si aqueles que o amavam. E agora, os discípulos eles fazem uma pergunta que toda a humanidade quer saber a respeito da volta de Cristo. E eu acredito que nós também queríamos saber a respeito da volta de Cristo. Nós, todos os dias, estamos aguardando a volta do nosso Mestre, que um dia foi e disse que retornaria. Estamos aqui, aguardando. E na época dos discípulos também era assim. Eles também tinham essa curiosidade. Agora, imagina depois que Jesus morre, ressuscita, vai assunto aos céus, como é que ficam os discípulos que viveram com Jesus, que caminharam com Cristo? Aqueles discípulos que passaram 3 anos e meio aprendendo diretamente do Mestre, bebendo diretamente da fonte da vida, que era Jesus Cristo. Então, eles estavam ali aguardando fielmente a vinda de Cristo.
E ele continua aqui, no capítulo 24 ainda, e o versículo 36. No versículo 36 ele fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Gente, a respeito daquela hora, da volta de Cristo, ninguém sabe aquilo. Quando Jesus estava aqui na terra, em forma de Deus, homem, ele falou para os discípulos que ninguém sabia, nem ele, nem os anjos, somente o Criador. Somente o Eterno saberia o dia da vinda de Cristo. Hoje, com certeza, Jesus sabe o dia que ele retornará. Mas o interessante é que muitas pessoas marcam datas. Nós já observamos várias e várias religiões que marcaram datas da volta de Cristo. E ali aguardaram essa bendita esperança da volta de Cristo. E quando estavam reunidos, Jesus não volta. E muitos deles não se contentam com isso e marcam mais e mais datas. Mas nós sabemos que ninguém sabe, por mais que nós possamos ter entendimento bíblico através da oração, por mais que os teólogos, os eruditos possam estudar a palavra de Deus, eles nunca vão chegar a descobrir o dia da volta de Cristo, porque estava aqui profetizado que ninguém sabe a volta de Cristo. Agora eu pergunto a vocês, quando eu prego sobre a volta de Cristo nas igrejas, eu costumo fazer essa pergunta. Porém, é uma pergunta retórica, certo? É uma pergunta que você só imagine aí no seu coração. Fique com você essa pergunta. Se você soubesse o dia da volta de Cristo, seria melhor ou seria pior? Quando eu faço a pergunta, às vezes pessoas se manifestam e dizem o seguinte: Daniel, seria bem melhor eu saber o dia da volta de Cristo. Já outras pessoas já dizem que é melhor não saber. E para aquelas pessoas que dizem que gostariam de saber o dia da volta de Cristo, eu pergunto, mas por que você gostaria de saber o dia e a hora exata da volta de Cristo? E eles falam o seguinte: é porque se eu soubesse o dia e soubesse a hora, eu iria me preparar quando chegasse bem próximo da vinda de Cristo. E eu digo o seguinte, mas por que não se preparar agora? Porque nós sabemos que a vinda de Cristo, ela ocorre muitas vezes na vida da pessoa quando ela morre. Quando a pessoa morre, a Bíblia fala que é um fechar e abrir de olhos. Então, gente, se nós estamos vivos hoje, qual a garantia que nós estaremos vivos amanhã? Então, a preparação tem que ser hoje. Eu tenho que viver a minha vida como se Jesus estivesse retornando hoje mesmo. Como se a vinda de Cristo fosse hoje. Então, não precisa saber do dia, não precisa saber da hora. Mas sim, eu preciso me preparar todos os dias, como se fosse o último dia que eu estou vivendo aqui nesse planeta. Então, a preparação depende de mim, a preparação depende de cada um de nós. Jesus, ele não falou o dia da sua volta, ele não falou a hora da sua volta, mas ele deixou sinais. Gente, o interessante é que tudo que acontece, existem os sinais. A gente sabe que antes de cair uma tempestade, o céu escurece, muitas vezes nós observamos relâmpagos, trovões, e depois cai a tempestade. Quando uma árvore está prestes a dar frutos, ela começa a encher de flores. Ela tem a aparência que ali vai nascer os seus primeiros frutos. Uma mulher, quando ela está perto a dar luz, ela tem as dores de parto aparecem para que assim ela venha dar a luz. Então, gente, Jesus ele também deixou muitos e muitos sinais. E que nós viéssemos a observar esses sinais, para que nós possamos nos prepararmos. E os sinais nós podemos observar à nossa volta. À nossa volta, hoje, existem muitos sinais que já se cumpriram. Porém, ainda falta se cumprir alguns sinais para que Jesus ele retorne. Ainda no capítulo 25, aliás, vamos voltar aqui para o 24. Capítulo 24, versículo 4 ao 11, diz o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvis falar de guerras, de rumores de guerras. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ficamos aqui no 11. Gente, Jesus, ele deixa bem claro que antes dele vir,
viria muitos enganadores. E hoje nós podemos observar que existem tantos enganadores por aí, muitos líderes religiosos, que através das suas mensagens motivacionais, faz com que este mundo é o melhor lugar para se viver. Que não precisa um lugar melhor, o que Jesus prometeu, mas sim aqui nós podemos ter uma vida de prosperidade. Então, muitos deles estão se demonstrando que este mundo é algo assim prazeroso para se viver e não precisa de um céu no qual Jesus prometeu. Então, muitos enganadores viriam, muitos explorariam a fé alheia, no qual a fé de muitos são exploradas através de dinheiro. Então, isso nós observamos muitas pessoas que estão enganando, levando o povo de Deus para um caminho diferente. E quando vê a igreja que guarda os mandamentos de Deus, quando vê a igreja que tem o testemunho de Cristo, a igreja que estuda a Bíblia, que age conforme a palavra de Deus, acusa essa igreja. Então, essas pessoas são os enganadores. Por isso, nós devemos estudar a palavra de Deus para não sermos levados por ventos de doutrinas. E tem muitos sendo levados por vento de doutrina, porque não estuda a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mais vendido, mas é o menos estudado. As pessoas costumam pegar a Bíblia e abrir no Salmo 91 e colocar em cima da estante, e colocar ela como uma espécie de amuleto, achando que ela aberta a Bíblia no Salmo 91, ela vai estar protegendo a casa. Mas de nada adianta, gente. Ela só vai nos proteger se nós estudarmos ela, e nós precisamos estudar. Porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é essa lanterna que nós temos na mão, onde nós estamos morando num mundo escuro pelo pecado. E esse mundo de escuridão do pecado, nós só iremos sair daqui com a lanterna. E essa lanterna é a Bíblia Sagrada. E Deus nos deixou hoje ela em nossas mãos. Muitas pessoas no passado morreram para que a Bíblia Sagrada chegasse em nossas mãos. Se nós temos ela hoje, vamos estudar. Vamos colocar a Bíblia como prioridade em nossas vidas. Pelo que Mateus aqui ele narrou, ele falou que existiria, antes da vinda de Cristo, nós veria muita guerra, fome, terremoto, epidemias, perseguições, mas tudo isso seria o princípio das dores. Guerras sempre aconteceu, você pode estar pensando, com certeza, guerra sempre aconteceu. Nós estamos aí presenciando guerras na nossa atualidade. Existem países que estão em guerras, certo? Então, um dos sinais foram esse, fome. O continente africano, de muitos e muitos anos, já passa por uma crise de fome muito grande. Nós conhecemos a realidade daquele continente. Quando olhamos para terremotos estão devastando aí vários países. Epidemias, nem se fala. Existem doenças antigas que já estavam erradicadas, que estão retornando novamente. Nós temos crises aqui de epidemias, de varíola, de catapora. Catapora está voltando, gente. Existem alguns colégios aqui que praticamente estão fechando, dando um tempo enquanto essa crise de catapora passa. Então, catapora é algo que já foi erradicado no passado, mas está o quê? Está retornando. E há pouco tempo atrás, nós vivenciamos uma epidemia, ou seja, uma pandemia, não é isso? Uma pandemia. Foi uma epidemia que aconteceu em todo o globo terrestre. Ela aconteceu em todos os países. E, gente, essa pandemia foi um dos maiores sinais da volta de Cristo, foi a pandemia. Nós passamos por isso, por esta pandemia, mas glória a Deus, nós saímos vitoriosos. Muitos morreram nessa pandemia. Eu acredito que você deve conhecer algum colega seu, algum amigo seu, alguma amiga que morreu dessa pandemia, ou quem sabe até algum parente. Mas glória a Deus, você está viva, porque Deus tem um plano na tua vida. Deus te protegeu, Deus cuidou de você. Então, se Deus nos deu essa chance a mais de sobrevivermos a uma pandemia tão forte como foi, é porque Ele nos busca e Ele nos ordena, Ele nos deixa essa ordem de nós pregarmos o Evangelho, gente. Essa aí está com clareza, que se nós passamos pela pandemia e hoje estamos vivos, com saúde, é porque o Senhor quer que a gente pregue o Evangelho. Então, esse é o motivo de nós estarmos vivos, para nós pregarmos o Evangelho e levarmos o máximo de pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo, que somente existe salvação no nome de Jesus, que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós analisamos hoje um governo mundial que é governado pelo homem, o homem ele pode ter
bons, ele pode ter boas intenções, ele pode estar bem intencionado em fazer muitas coisas, porém ele não consegue resolver o problema do mundo. O problema do mundo não consegue ser resolvido pelo um ser humano. Somente Jesus Cristo ele pode resolver o problema que existe aqui na Terra. Porque nós sabemos que o nosso maior problema que existe aqui na Terra é o pecado. Gente, vamos continuar aqui nossa leitura bíblica. Vamos aqui para Timóteo, o livro de Timóteo. Vamos aqui para 2 Timóteo. 2 Timóteo. E o capítulo 3. E o versículo do 1 ao 5. É uma leitura que, se nós observarmos ao nosso redor, se nós observarmos como é que está a sociedade hoje em dia, está muito parecido com o que foi narrado aqui há quase 2000 anos atrás. Olha o que foi que Paulo narrou aqui em Timóteo. Diz o seguinte, Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também destes. Aqui, esse cenário que Paulo narrou aqui no livro de Timóteo, é um cenário de onde estamos vivendo atualmente. Nós estamos vivendo tudo que está acontecendo, tudo que Paulo narrou aqui no livro de Timóteo, gente. Só uma perguntinha. Gente, está dando para me ouvir direitinho? A imagem está saindo direitinho, tá? A imagem e... Tá? Pronto, perfeito, perfeito. Eu achei que não estava saindo direitinho o som. Então, vamos continuar. Então, nós estamos vivendo num cenário de horrores. Hoje, no cenário que está a nos rodear, é um cenário de muitas pessoas doentes. Nós estamos vendo muitas doenças físicas, mas doenças psíquicas. Muitas pessoas com problemas psicológicos, problemas mentais. Uma das doenças que mais atinge a humanidade é as doenças psicológicas, é o estresse, é a depressão. Muitas pessoas sofrem com depressão. Nós estamos vivendo na atualidade essa epidemia de depressão, gente. E a depressão está atingindo também até o povo de Deus. O povo de Deus também está depressivo com tudo que está passando. O que está acontecendo, muitas vezes, com seus familiares, está causando o quê? Depressão. Aí tem pessoas que falam o seguinte, não, mas depressão não é coisa de Deus. Não, com certeza, essa doença não é de Deus. Mas o povo de Deus ele também pode pegar depressão. Porque nós observamos que existiam personagens bíblicos que foram fiéis a Deus, que passaram por momentos depressivos. Então, a depressão, a tristeza profunda, ela chega para todas as pessoas. Porém, nós podemos repreendê-la, nós podemos batalhar contra isso. Podemos buscar o maior de todos os psicólogos, que é Jesus Cristo, que ele nos traz cura. Porém, o Senhor também deixou aqui na Terra os psicólogos. E os psicólogos aqui da Terra também estão aqui para nos ajudar. Então, se existe algum problema, se você estiver passando por algum problema, busque ao Senhor em oração. E também busque alguém que possa te ajudar. Uma pessoa fiel ao Senhor, um psicólogo que possa, assim, te ajudar. Mas, gente, o que nós observamos também, fora as doenças que os hospitais estão tudo lotado de doenças, de pessoas doentes, nós também observamos as penitenciárias. É muita gente preso. Ou seja, o pecado está num grau tão grande que está chegando até o trono de graça de Deus, o pecado, assim como foi nos dias de Noé. Então, praticamente, a taça já está quase preenchida, a taça da ira do Senhor. As prisões lotadas de pessoas que fizeram coisas erradas e ali estão presas. Então, tudo isso é consequência do pecado, tudo isso aí são sinais. Então, gente, tudo isso são sinais de que Jesus Cristo está perto de voltar. Um sinal que nos está sendo mostrado claramente com tudo isso. E os sinais estão claros, que o tempo da volta de Cristo está chegando. E ao estudarmos a Bíblia, nós estamos buscando andar no caminho certo. Jesus, certa vez, estava com seus discípulos, e ele disse o seguinte para os seus discípulos. Ele falou que não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Eis que eu vou preparar um lugar. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei para vocês para mim mesmo, que para onde eu estou, estejais vós também. Nós sabemos que estamos passando pelos momentos da vinda de Cristo e observando os sinais, mas sabemos também que alguém fez uma promessa maravilhosa, uma promessa que ele iria, mas ele retornaria, e quando ele retornasse, ele ia receber a gente para morar com ele. Gente, quem fez essa promessa não foi um familiar nosso, que os familiares da gente fazem promessas e muitas vezes nos decepcionam, não foi os nossos amigos, que também fazem promessas e também nos decepcionam. Não foram os políticos, que são especialistas em fazer promessa e não cumprir, não é isso? Quem fez essa promessa, gente, foi alguém que nunca mentiu. Foi alguém que não pode errar. Foi alguém que me ama de uma maneira incondicional. Mesmo eu não amando ele, ele me ama. Foi alguém que me amou primeiro, antes de eu amá-lo. Foi Jesus Cristo que fez essa promessa. E essa promessa maravilhosa, ele fez, eu creio que vai se cumprir. Eu acredito na volta de Cristo. E eu acredito, gente, na volta de Cristo ainda na minha geração. Você pode dizer, Daniel, é muita fé você acreditar na volta de Cristo na tua geração. Eu lembro que até pouco tempo atrás, nós cantávamos uma música que vocês lembram ainda, chamada o seguinte: nós somos a geração esperança, não é isso? Nós pregamos o evangelho da justiça e da cruz. Então, e eu comecei a pensar, como é que nós podemos ser a geração esperança? Se nós, quando olhamos para as pessoas do passado, gente, eram pessoas fiéis, eram pessoas fervorosas, eram pessoas que saíam para pregar o evangelho, eram pessoas assim que quando nós olhamos para a nossa geração, a gente vê uma geração hepática, a gente vê uma geração que está longe daquela do passado. Eu costumo dizer que nós somos hoje em dia como se fossem anões espirituais, porque no passado as pessoas eram mais ativas. Porém, gente, hoje nós temos algo que as pessoas do passado não tinham. Eu lembro que no passado, um pastor que eu gosto muito dele, é o pastor Alejandro Bulhon, que hoje em dia está jubilado. Esse pastor, eu lembro que ele juntava ali 15 mil pessoas no Maracanãzinho ali, 15 mil pessoas para pregar o evangelho. Hoje em dia, para a pessoa juntar 15 mil pessoas é quase impossível, não é isso? Mas hoje nós temos uma vantagem maior do que o pastor Bulhon tinha na época dele. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso dispor, à nossa disposição. A gente vê quando pastores, assim que nem Rodrigo Silva, que nem o pastor Nemuel Sina, quando eles pregam o evangelho, que eles lançam aquelas videoaulas dele, ali milhões de pessoas assistem. Ou seja, hoje nós temos a tecnologia à nossa disposição. Eu estou aqui no Brasil, também falando com muitas pessoas que estão morando aqui no Brasil, mas também falando com pessoas que estão morando fora do Brasil. Através de quê? Da tecnologia. E assim nós podemos pregar o evangelho, gente. O evangelho se expande de uma maneira que a gente não consegue segurar. Há um ano atrás, eu lembro que lá na minha igreja, observando como é que estava o tempo, eu chamei o meu pastor, o pastor distrital, e falei para ele que iria lançar um curso de profecias, chamado Profecias para o Tempo do Fim. E eu falei para ele que iria lançar ali no distrito. Fiz um vídeo, lancei para o distrito, e, no meu ver, aquelas aulas eu ia estudar somente com o distrito. Porém, gente, esse vídeo começou a se multiplicar. E o que aconteceu? Saiu do meu distrito que eu participo, foi para o distrito vizinho, foi para outro distrito. Quando eu observei, vários distritos aqui de Fortaleza já estavam se inscrevendo nesse curso. E aí começou o distrito do interior. Depois, esse vídeo também chegou em São Paulo, onde tivemos muitas pessoas nesse curso, inscritos de São Paulo, outras do Rio de Janeiro, algumas pessoas de Belém, muitas pessoas de Goiás, muitas mesmo de Goiás, e acabou chegando até os Estados Unidos e também no continente africano. E esse curso, nós realizamos ele com a presença de alguns pastores e alguns pregadores, certo? Foi um curso ao vivo que demorou 6 meses e 15 dias. E eu observei que, através daquele curso, muitas pessoas foram atingidas pelo evangelho. E não precisou a gente ir lá nos Estados Unidos ou em outros distritos ou nas outras localidades aqui do Brasil. Mas, através da internet, muitas pessoas foram atingidas. E depois desse curso, eu lancei um outro curso reduzido.
Cada aula desse nosso curso durava em torno de 1 hora e 20, porém eu resumi as profecias em cerca de, no máximo, 30 minutos, e fez esse curso reduzido. E esse curso também começou a se expandir mais e mais ainda. E hoje nós estamos com grupos de estudo em outras localidades do Brasil. Então, o que eu quero dizer para vocês? O Evangelho está sendo pregado. E a Bíblia Sagrada fala que o Evangelho ele precisa ser pregado do reino para que Jesus volte. Por isso eu acredito que Jesus vai retornar. Jesus, ele retorna na nossa geração, porque hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Eu sei que muitas pessoas usam essa tecnologia para algo errado, algo para envergonhar as pessoas. Mas se nós soubermos utilizarmos essa ferramenta, da melhor maneira possível, nós iremos pregar o Evangelho para a honra e glória de Deus. Amém? Sobre a promessa da vinda de Cristo, o interessante, só uma curiosidade, na Bíblia Sagrada nós temos em torno de 2.500 referências sobre a promessa da volta de Cristo. Ou seja, é muita referência a respeito desse assunto, gente. Então, Deus foi tão maravilhoso que ele inspirou homens santos a escrever a Bíblia e colocar essas referências em vários e vários locais ali da Bíblia, para que a gente não desanimasse. Então, hoje, a minha bendita esperança, no qual eu vivo, é aguardando o retorno de Cristo. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, depois de João, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em Atos, capítulo 1, o versículo 9 ao 11, diz o seguinte: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Os discípulos estavam ali todos reunidos com Jesus Cristo. E eles estavam reunidos ali com Jesus, e Jesus ali, ele fala as suas últimas palavras para os discípulos. Ele diz o seguinte: vocês vão pregar o Evangelho. O Evangelho vocês irão pregar a toda criatura. Jesus deixa essa ordem. E depois da ordem, e sobre os discípulos, que seria derramado o Espírito Santo sobre eles, Jesus ele sobe. Os discípulos começam a olhar Jesus Cristo subindo nas nuvens dos céus. E ali aparecem 2 anjos. Esses anjos, eles chegam para o discípulo e dizem o seguinte: jovens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que você está vendo subindo, ele vai voltar. Ele vai voltar da mesma maneira que vocês viram ele subir. Então, gente, nós estamos aguardando desde esse dia a volta de Cristo. Os apóstolos, a partir daí, nós sabemos a história, que chegou o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e a chuva temporã foi derramada sobre os apóstolos. Eles saíram com um desejo tão grande de pregar o Evangelho, mas para isso, para eles receberem o poder do Espírito Santo, eles se reuniram unanimemente. A Bíblia fala que eles estavam unidos. Então, a igreja, para que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja, primeiramente, elas têm que estar unidas. E, principalmente, todos em um só propósito. Quando nós estivermos unidos em um só propósito, que é o propósito de quê? De pregar o Evangelho, o poder do Espírito Santo será derramado sobre nós, o reavivamento espiritual. Agora, eu digo uma coisa para vocês, gente. Para nós fazermos isso, nós temos que ter saudade de Cristo. Os apóstolos estavam morrendo de saudade de Jesus. E eu pergunto a você, você sente saudade de Jesus, de estar com Ele? Então se una com seus irmãos, pregue o Evangelho, receba poder dos céus para que o Evangelho seja pregado. Nós precisamos passar por isso nas nossas vidas. Então precisamos passar dessa experiência que os apóstolos passaram. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus, ele virá de modo visível e não de modo invisível. A volta de Cristo será visível, gente. Será visível. Todo olho verá. Apocalipse diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Interessante que quando eu estou passando meus estudos bíblicos, gente, você vê hoje como as pessoas, elas não têm entendimento da Bíblia. Por isso que nós devemos pregar, nós devemos ensinar, porque as pessoas não têm entendimento da Bíblia. Como eu falei para você, as Bíblias estão servindo só de enfeite. Toda pessoa tem a Bíblia em casa. Quando não tem, tem a Bíblia baixada no celular, mas está servindo de enfeite.
Eu dando os estudos bíblicos, eu costumo perguntar às pessoas, gente, você acredita na volta de Cristo? Eles acreditam, todo mundo acredita. E eu pergunto a ele, mas como é que Jesus vai voltar? Vocês já imaginaram? Será que Jesus vai voltar como um bebê, nascendo novamente de uma mulher? Ou Jesus vai voltar adulto? E muitos deles acreditam que Jesus vai voltar como um bebê novamente. Muitos deles acreditam que Jesus vai ser perseguido novamente. E muitos deles acreditam que Jesus vai ser até morto novamente, gente. Então, as pessoas estão sem conhecimento bíblico. E Jesus ele deixou esse alerta. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, gente. Nós precisamos, certo? No livro de Mateus, e nós já estamos estudando, Mateus capítulo 24, né? No versículo 30 e 31 diz o seguinte, 30 e 31, fala assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui deixa bem claro que Jesus, quando ele vier nas nuvens do céu, todas as pessoas aqui da terra vão ver Jesus. Aí você pode dizer, mas Daniel, mas como é que todo mundo pode ver a Jesus ao mesmo tempo? Gente, o poder de Deus ninguém consegue explicar. Mas a palavra de Deus diz que o céu ele vai se enrolar como um pergaminho, como se fosse uma folha de papel, você enrolando uma folha de papel. Então ela vai se enrolar como um pergaminho. Então, naquele momento, Jesus ele virá com todos os anjos lá dos céus. Ou seja, anjos incontáveis. Ele virá com toda a sua legião de anjos. E quando ele vier com todo aquele exército de anjos, a palavra de Deus diz que todo olho verá. E o apóstolo Paulo, ele acreditava que Jesus viria na sua época. Na época que ele era vivo. E ele fala o seguinte, ele diz que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados e estaremos com o Senhor para sempre nos ares. Então, gente, o arrebatamento será de maneira geral. Todas as pessoas serão arrebatadas ao mesmo tempo, ou seja, todos os fiéis. Nós nem chegaremos nessa aula, que nós iremos falar sobre o milênio, no qual nós iremos falar sobre o arrebatamento dos salvos, o arrebatamento daqueles que estarão vivos na volta de Cristo. Agora, o que nós podemos observar por aí são doutrinas que falam do arrebatamento secreto. Existe até um filme, uma série que foi feita sobre o arrebatamento secreto, que fez muito sucesso, principalmente aqui no Brasil, essa série. Então, gente, o que acontece é que as pessoas estão acreditando que vai ter um arrebatamento secreto. Vai ter duas pessoas aqui, por exemplo, vai ter um piloto de avião e um copiloto, um deles vai ser arrebatado. Vai ter duas pessoas aqui no veículo, uma delas vai ser arrebatada. Vai ter duas pessoas aqui no campo conversando, uma delas vai ser arrebatada. Só que não existe arrebatamento secreto. A Bíblia Sagrada, nós podemos ler de Gênesis, Apocalipse, não fala do arrebatamento secreto, mas sim do arrebatamento quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Então, nós estamos aguardando o arrebatamento geral, que todos os salvos se encontrarão com o Senhor nos ares e estarão para sempre morando assim com Deus. Então, essa é a promessa que ele nos faz. Agora, quando nós falamos um pouco sobre a volta de Cristo, tem muitas pessoas que não entendem essa palavra como a volta de Cristo. Eles entendem como o mundo vai se acabar. Quando é que vai ser o final do mundo? E muitos deles falam o seguinte, mas o mundo não se acaba. Quem se acaba são as pessoas. As pessoas se acabam e o mundo permanece, não é assim? E tem deles que falam o seguinte, mas essa promessa que Jesus vai voltar, isso eu ouvia muito tempo atrás, meu pai falava, o pai do meu pai falava, o meu bisavô já falava que Jesus vai voltar. Onde é que eles estão hoje? Todos morreram e Jesus não voltou? Então, esta é uma promessa antiga. Isso aí não vai acontecer de maneira alguma. Ou seja, o ceticismo que está na cabeça das pessoas, gente. A incredulidade está muito grande e a falta de fé. E quando o Filho do Homem retornar aqui nessa terra, será que ele vai encontrar fé nas pessoas? Porque o que acontece é que as pessoas, a cada dia que passa, estão se esvaziando, estão com falta de fé. O amor das pessoas estão se esfriando cada vez mais do que nós percebemos. O interessante, olhe sobre essa situação que eu falei para vocês, que as pessoas dizem assim, não, mas sobre a volta de Cristo já falava no passado, ele nunca voltou, então eu acredito que ele não vai voltar. Mas tudo isso aí estava na Bíblia, tudo isso está profetizado. Pedro,
ele deixou isso aí bem direitinho para a gente. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 3 e 4, veja o que é que Pedro fala. É o que está acontecendo hoje. Ó. Ele diz assim, Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, Pedro, aquele profetizou tudo bem direitinho. Ele profetizou que quando estivesse próximo da vinda de Jesus Cristo, muitas pessoas iriam estar o quê? Iriam estar perguntando, cadê? Cadê Jesus, aquele que tu tanto falava? Cadê que ele veio? Então, gente, é algo que já estava profetizado. Impressionante como a Bíblia, ela nos responde as perguntas que nós temos hoje aqui, na atualidade. E o que é que Pedro ainda conclui? Diz assim, ó, versículo 8 e 9, diz assim, capítulo 3, versículo 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Isso aqui é um alerta para a gente, ó. Presta atenção no que é que Pedro escreve. Há, todavia, amados, há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, a volta de Cristo, ela vai se cumprir. Porque para nós o tempo ele pode estar passando, porém para Deus, Deus ele controla o tempo. O tempo é controlado pelo Criador. E o interessante, gente, que a volta de Cristo, ela vai se cumprir na vida da pessoa com a volta de Cristo em vida ou com a volta de Cristo em morte, mas ela vai se cumprir. E Pedro, ele continua dizendo que aquele dia ele vai ser pego, muitas pessoas desprevenidas, e muitas pessoas ali serão pegas desprevenidas através dessa promessa que Jesus Cristo fez. O interessante é que ele fala o seguinte, vamos ver aqui só o versículo 10 ao 14, que diz assim, de Pedro, que eu acho muito interessante isso aqui. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se farão abrasados. Também a terra e as obras que neles existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas, onde assim desfeitas, deveis ser tais como as que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ele pede para que nós possamos aguardar ao Senhor, fielmente, sem mácula e irrepreensíveis. E eu acredito que nós estudamos na Bíblia, dia após dia, fazendo da nossa leitura, do nosso estudo, uma prioridade em nossas vidas, com certeza nós estaremos do lado daqueles que estarão fiéis, estaremos de pé na volta do Senhor Jesus Cristo. Gente, quando Jesus Cristo voltar, só vai existir duas classes de pessoas, só salvos e perdidos. Não existirá uma terceira classe, aquele quase salvo ou quase perdido. Ou é salvo ou é perdido. Por isso, esse é um assunto tão sério que nós devemos nos preparar todos os dias. Quando Jesus voltar, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas nós devemos nos preparar todos os dias. Nos conta uma história que certa vez um turista, ele chegou lá na Inglaterra e ele estava observando os castelos lindos que existiam na Inglaterra. Porém, o que chamou a atenção daquele turista não foi o castelo, e sim o jardim do castelo, porque era muito bem cuidado, muito lindo, tudo muito verde, as flores ali, tudo bem cuidada. E ele chega ali para aquela pessoa que está cuidando do jardim e começa a conversar com aquela pessoa. E pergunta o seguinte, pergunta sobre o patrão daquele rapaz. Ele diz, não, meu patrão, ele viajou, mas quando é que ele volta? Ele disse, ele não falou o dia que ele viria, só que ele disse o seguinte, você vai cuidar do meu jardim. Um dia eu vou voltar, e quando eu voltar aqui para o meu castelo, eu quero esse jardim lindo, impecável. Aí o jardineiro falou, por isso eu cuido dele todos os dias, deixo ele impecável, para quando o meu patrão retornar, ele encontre esse jardim bem verdinho. Então, gente, com essa história que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Jesus um dia ele foi para o céu, e ele falou que voltaria. Quando ele voltar, ele quer encontrar cada um de nós limpo, ele quer
encontrar cada um de nós longe, afastado do mal e andando nos caminhos da salvação. E ele quer encontrar esse jardim que é o nosso coração limpo e preparado para receber ele, quando ele voltar nas nuvens do céu com grande glória. E a palavra de Deus fala que quando ele voltar, vai ter uma classe de pessoas que vai fugir da sua presença e vai pedir para morrer. Enquanto outra classe de pessoas vai estar de braços abertos dizendo o seguinte: esse é o nosso Deus a quem nós tanto aguardávamos. Então, que nós possamos fazer parte dessa classe que irá herdar a salvação. Que todos os dias nós possamos buscar pelo Senhor, buscar pela sua misericórdia e adorar esse Deus maravilhoso na beleza da sua glória. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós e até o nosso próximo estudo e que nós possamos cada dia mais buscarmos ao Senhor e escolher a Jesus. Amém? Para finalizar, eu convido a você, vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso? Vamos orar. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, Senhor, estamos te buscando em oração. Te buscamos para te agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, ó Pai. São tantas bênçãos que não podemos assim numerá-las. Pai amado, mas principalmente neste momento, todos nós queremos te pedir que tu nunca tire o teu Santo Espírito de nós, ó Pai, porque precisamos do teu Espírito nas nossas vidas diariamente. Queremos ser batizados pelo poder do Espírito Santo todos os dias, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Nos envolve com o teu imenso amor. Estamos aqui como peregrinos, ó Pai. Passamos muitas vezes por dificuldades, que este mundo de pecado assim nos persegue. Mas sabemos, ó Senhor, que existe uma luz maravilhosa, esta luz que nos guia para o caminho da salvação. Essa luz que é a Bíblia Sagrada, que nos guia para o personagem central da Bíblia, que é Jesus Cristo. Nos ajuda, ó Senhor, a amar mais a Jesus. Nos ajuda, ó Pai amado, a orar mais, Senhor. Estamos precisando de orar mais, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai amado, a estar sempre aos pés de Cristo, para assim o adorarmos, ó Pai. Fica conosco e que nós possamos assim também observar esses sinais que estão acontecendo. Nos ajuda a pregar o teu evangelho. Porque sabemos que quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, tu virá. Por isso, Senhor, nos abençoa, cada um de nós, abençoa cada família que está representada, que tu possa fazer morada em nossos lares e nos abençoar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.